Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, e nossos amigos que têm nos acompanhado também, né? Hoje nós estamos dando continuidade a um estudo que fala sobre a doutrina da oração. E hoje nós vamos falar em especial sobre uma pessoa muito importante para Deus e um dos homens de fé que nós conhecemos na Bíblia. Esse personagem é o personagem chamado Abraão, e nós vamos então, o título de hoje, ele fala sobre a oração de Abraão, uma oração de intercessão. O nosso texto, ele está lá no capítulo 11 de Gênesis até o 13, capítulo 15, 18, 19, vem contando todo esse pano de fundo dessa convivência de Abraão desde que ele saiu lá da sua terra. E nós vamos então fazer esse pano de fundo para os irmãos, uma introdução aqui para que os irmãos e amigos que nos ouvem hoje, que nos vê através desse vídeo, possam compreender melhor. Então, os nossos objetivos de hoje, achei interessante o irmão Walter, na lição do domingo anterior, ele citou a nossa revista, né? Ela tem os objetivos, ela diz assim: saber compreender que orar é travar uma relação de diálogo com Deus. Saber compreender que na experiência de oração precisamos reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Saber compreender que nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Ou seja, nesse item aqui, Deus nos surpreende sempre. Eu costumo dizer que sempre Deus faz o melhor. Muitas vezes nós esperamos uma resposta de oração de um jeito e Deus nos manda de uma maneira muito melhor. Por isso que o autor vai dizer que ele nos surpreende. E, por final, desenvolver a oração intercessória em sua vida, assim como o Davi também desenvolveu. No nosso texto áureo, ou seja, o que o autor chama de versículo, digamos assim, alvo desta lição, que está lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 32, diz assim: então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Então Deus respondeu: por amor aos 10, não destruirei. É claro que nós sabemos que esse texto é muito conhecido, está falando sobre a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. A história da redenção, ela teve início com um homem chamado Abraão, conforme já falamos. Ele é da cidade de Ur, dos caldeus. Quando ele estava em Canaã, houve uma disputa entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Essa história nós conhecemos bem, quando em Gênesis 12, né, Deus manda que Abraão saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para onde ele mandou. E ele sai com seu sobrinho Ló, né, que era um dos seus familiares, e ali eles cresceram muito, seus rebanhos cresceram bastante, e eles prosperaram na mão do Senhor. E houve uma confusão, como a própria história está nos contando, entre os pastores, e Abraão achou por bem, então, dividir ali os bens entre ele e Ló, e aí um foi para um lado e outro foi para outro. Então, eles tomaram decisões de se separar. Abraão ficou na terra de Canaã, enquanto Ló se mudou para a cidade de Sodoma. Por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, Deus tomou a decisão de destruir essas duas cidades. Nós conhecemos muito bem essa história. E então é aí que começa uma batalha, digamos assim, de intercessão divina, que Abraão faz com Deus a respeito dessas duas cidades.
Então Abraão ele iniciou um processo de negociação com Deus, negociação que nós estamos falando aqui em oração com Deus. Abraão estava intercedendo na presença de Deus. Então ele tornou esse caso dessa oração dele um caso clássico, né? Que todos nós sabemos a respeito da família de Ló, quando teve que se retirar às pressas ali daquela cidade. Então essa oração de Abraão é muito conhecida por todos nós e até por aqueles que nem têm muito contato com a história bíblica, mas têm conhecimento disso. Aliás, eu quero chamar a atenção nossa para um fato de quanto a oração de Abraão é corajosa e quanto ela pode orientar a nossa vida de oração. Então, primeiro, Deus nunca traz juízo sem dar uma chance ao condenado ou levantar um intercessor ao seu favor. A Bíblia diz que Deus é justo, né? Então ele sempre age com justiça, sempre age com fidelidade. Por isso o Senhor trouxe a Abraão a situação das cidades. Abraão foi avisado através de um anjo, né? Que foi até a sua tenda e ali nas margens de Campina do Jordão, onde Ló havia escolhido ficar para morar e estabelecer sua família e suas descendências com seus moradores, Abraão caminha com o Senhor e fica sabendo que as cidades estão condenadas a serem destruídas. Então ele intercede diante do Senhor. Olha aqui que esse versículo como é tão importante, o versículo que nós vamos ler agora. Destruirás o justo com o ímpio? Isso é um versículo bíblico, Abraão perguntando a Deus, intercedendo a Deus por aquela cidade. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, Abraão, ele, aqui em Gênesis, já no capítulo 18, versículo 23 a 25, Abraão, ele faz se dirigir a Deus de uma maneira muito corajosa em relação a essas duas cidades, intercedendo por esse povo, né? Através de uma oração intercessória de misericórdia na presença de Deus. E é como se ele dissesse assim para Deus: bom, eu sei que o Senhor é justo, o Senhor não é igual a tantos outros que eu vejo por aí, mas eu sei que o Senhor fará justiça e então eu te peço que o Senhor tenha misericórdia daquele povo. Se houver pelo menos 50 justos ali, que o Senhor livre aquela cidade. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que orar é travar um diálogo com Deus, né? A oração é travar um diálogo, uma conversa com Deus. E Deus foi ouvindo, aqui nós percebemos que Deus foi ouvindo a intercessão de Abraão para que as cidades fossem poupadas. Se houvessem 50 justos, Abraão começa pedindo na sua oração a Deus, habitando naquelas cidades. E aí a batalha de oração continua. Abraão se encoraja e ele vai descendo os números de justos naquela cidade. Ele desce para, se houver 45 justos, se houver 40 justos, se houver 30, se houver 20. E finalmente ele baixa esse número para apenas 10. E o Senhor responde: se houver apenas 10 justos ali naquela cidade, eu não as destruirei por amor desses 10 justos. Nesse momento, então, a gente percebe que Abraão se deu por tranquilo, né, com o seu pedido. Acho que pensava ele, né, que chegar a um número ideal e que certamente impediria a destruição daquelas cidades escolhidas por Ló para morar e viver com sua descendência ali. Aí nessa lição, o que fica patente aqui, meus irmãos e amigos,
é que o Criador, o Todo-Poderoso, ele permite que Abraão, seu servo, se apresente e se expresse diante dele. Deus fala conosco nos dias de hoje. Deus continua falando conosco e por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter intimidade com o Senhor para que Ele possa ouvir a nossa oração. O salmista vai nos falar que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam e para aqueles que o temem. Isso fica bem claro e então Abraão, por ter temor ao Senhor, obediência diante do Senhor, Deus o ouve e ele tranquilamente conversa com Deus. Pelo menos 3 coisas nós podemos ver aqui nessa primeira fala de Abraão, ou de Deus com Abraão. Deus fala por intermédio das Escrituras, isso nós sabemos. As Escrituras Sagradas, elas não são apenas uma coleção de pensamentos maravilhosos. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é inspirada, significa que Deus soprou sobre as Escrituras. E por isso, o versículo continua dizendo que ela é útil, isso é, ela é proveitosa, traz benefícios, tanto para ensinar, quanto para repreender, corrigir e instruir na justiça. Então Deus fala por intermédio das Escrituras Sagradas para nós e para as nações desse mundo ainda. Deus fala por intermédio ou por meio de pessoas capacitadas. Quantas vezes Deus já usou pessoas que Ele mesmo chamou e capacitou para falar aos nossos corações? Paulo, por exemplo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: por isso nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando vós ouviste de nós a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, não recebeste como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Então o apóstolo Paulo aqui é bem sincero em relação àqueles que ouvem a palavra de Deus, né? Deus usando o apóstolo Paulo, capacitando o apóstolo Paulo para falar com aquelas pessoas, diz: nós damos graças a Deus, porque realmente vocês ouviram a mensagem de Deus como palavra de Deus, que é verdadeira e é eficaz. E outro ponto que nós podemos falar é que Deus fala por meio das circunstâncias também. Deus também fala por meio das adversidades. E Deus estava falando daquelas 2 cidades, de Sodoma e Gomorra, não só aquelas 2, é porque muitas vezes não cita o nome das outras, mas foram destruídas mais de 2 cidades ali. Então Deus fala por meio da circunstância. O rei Davi, por exemplo, ele reconhece a mão de Deus em meio às experiências dolorosas. E ele diz assim, veja só o que o salmista Davi vai dizer no Salmo 119, versículo 67, ele disse: antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Então, muitas vezes, quando vem alguma repreensão para nós, por meio até de dores na nossa vida, a gente se desvia e muitas vezes não queremos acreditar que aquilo possa ser uma correção de Deus na nossa vida. Mas o fato é que as nossas adversidades, as nossas circunstâncias que acontecem, traz também momentos em que nós podemos refletir e pensar nas coisas de Deus. Diz naqueles momentos que nós estamos mais necessitados é que nós buscamos mais a Deus. E é nesses momentos de dificuldade. C.S. Lewis, um grande pensador cristão no século passado, ele diz o seguinte, ele diz assim: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é seu megafone para despertar o homem surdo. Então o que ele quis dizer? Ele quis dizer que muitas vezes a nossa dor faz com que nós possamos despertar para falar com Deus. O segundo ponto que o nosso autor da lição traz hoje, ele diz que a segunda coisa que a oração de Abraão nos ensina é que na experiência de oração, precisamos reconhecer que Deus é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso.
Nós conhecemos bem a justiça de Deus. Nós sabemos que Deus não pode, digamos assim, deixar de ser o que Ele é mesmo. Deus é justiça e Deus é misericórdia. Deus tem misericórdia. Quando as pessoas se arrependem, quando as pessoas o buscam, Ele é misericordioso. Abraão reconhece Deus como legítimo juiz dos seres humanos. Então, nós podemos ver aqui que Abraão reconhece Deus como justo, né? Ele mesmo fala que Deus é justo, lá no versículo que nós acabamos de ler. O Senhor, justo juiz, não, o Senhor vai fazer justiça, eu sei disso. O Senhor não vai destruir essa cidade, porque lá tem pelo menos 10 pessoas justas, né? Então, Abraão fala isso diante de Deus com sinceridade na sua oração intercessória. A terceira coisa que podemos aprender é que nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. É aquilo que nós vimos nos nossos objetivos iniciais que nós falamos, né? A oração corajosa de Abraão pode não ter poupado a cidade, mas foi a razão pela qual Deus livrou Ló e suas filhas da destruição. Por isso, nunca pare de orar. A oração intercessória de Abraão é um exemplo para nós. Então, nós nunca podemos deixar de orar, parar de orar. Deus sempre surpreende a sua maneira, agindo dentro da sua vontade. Por último, a gente viu que nem 10 pessoas saíram daquela cidade, mas Deus foi misericordioso, cumpriu sua promessa e tirou dali Ló e alguns dos seus familiares. Eu gostaria de fazer uma aplicação em cima desses pontos que a gente acabou de ler, acabou de comentar com os irmãos. A aplicação é sobre a oração intercessória feita por Abraão. A gente sabe muito bem que esses nomes Sodoma e Gomorra são conhecidos até por aqueles que não são assíduos leitores da palavra de Deus. Todos sabem, mesmo que de maneira superficial, que Deus as destruiu em razão da perversidade que dominava seus cidadãos, como está descrito ali em Gênesis, no capítulo 19, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: então disseram os homens a Ló. Quem eram esses homens? Eram anjos de Deus, que Deus mandou para avisar da destruição. Esses homens também avisaram Abraão: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos e tuas filhas? Todos quantos têm na cidade, faze-os sair desse lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los. Anteriormente nós já vimos o Deus que está garantindo a Abraão que pouparia a cidade por amor dos 50 e chegando mesmo até 10, como nós já falamos, né? Essa oração ilustra com riqueza ímpar 3 pontos fundamentais para a igreja contemporânea, ou seja, nós, acerca da nossa postura diante de Deus e diante da nossa nação em oração. Visto que também nós estamos passando por esses momentos difíceis, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, nós também devemos ter uma postura como Abraão teve nesta oração intercessória diante de Deus. Deus não castiga apenas indivíduos, castiga também cidades e nações. Nós vemos aqui que Deus não ia castigar só uma pessoa naquelas cidades. Deus estava castigando uma nação inteira por conta não somente da sua imoralidade que havia naquelas cidades, uma imoralidade absurda, mas também em detrimento das suas circunstâncias, digamos assim, sociais, da opressão social com o povo, tal qual acontece no nosso mundo de hoje e em nosso país, principalmente, porque podemos falar do nosso país porque estamos aqui e estamos vendo, né?
Então a Bíblia relata em diversos trechos a ira de Deus sobre pecados de um povo. O exemplo que nós estamos vendo, Sodoma e Gomorra viviam em graves pecados. Gênesis 18 e 20 vai falar isso aí. Ló, inclusive, quase teve sua casa invadida por homens que queriam violentar seus visitantes. Outras coisas também, outras nações, falando sobre outras nações, nós vemos a história de Jonas, relatada na história de Nínive, né, que era a capital do momento ali, cuja cidade seria destruída em razão de sua maldade. A maldade ali em Nínive era extrema, violência, principalmente quando eles saíam para a guerra, eles tratavam seus inimigos com violência e realmente descaso total. Até mesmo Israel, por diversas vezes, foi penalizada pelos seus próprios erros. Hoje não é diferente, meus irmãos e meus amigos. Nações são abençoadas por viverem sob princípios que exaltam ao Criador. Diz o Salmo número 33, versículo 12. Porém, perecem quando se esquecem do caminho. Nós brasileiros somos diretamente responsáveis em clamar a Deus que tenha misericórdia do que ocorre em nosso país. E nós somos sabedores muito bem do que ocorre em nosso país. Muita injustiça social e muita violência e muitas coisas na área da saúde em que muitas pessoas podem tomar decisão e não tomam para melhorar. Então as nossas orações diante de Deus faz com que Deus tenha misericórdia e possa melhorar a nossa nação. Segundo, Deus atende ao clamor do justo quando intercede por cidades e nações. Nós vemos no exemplo de Abraão que ele não se aquietou em frente à possibilidade de justos serem aniquilados juntamente com os ímpios de Sodoma e Gomorra. Assim clamou ao Senhor que tivesse misericórdia dos justos daquele local, o que foi atendido por Deus prontamente, digamos assim. Nós vimos que Deus atendeu, foi fiel à oração do seu servo. Vários outros exemplos podem ser extraídos da palavra de Deus. Neemias se entristeceu profundamente porque Jerusalém, sua cidade, estava em ruína. Nós sabemos essa história da reconstrução dos muros de Jerusalém, quando Jeremias orou e diante daquele rei da sua época, ele implorou que ele liberasse ele para que ele fosse reconstruir, fazer parte da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então a gente percebe que tudo começa mediante uma oração na presença de Deus, em que nós nos quedamos perante Deus e Deus vai nos responder ou vai nos orientar a melhor maneira de fazermos alguma coisa. Terceiro, Deus salva os justos e é fiel à sua palavra. Em Gênesis, no capítulo 19, versículo 29, registra que Deus se lembrou de Abraão e por isso salvou Ló, seu sobrinho, da destruição. Diz assim o versículo: ao tempo que destruía as cidades da Campina, ou seja, lá das Campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra, ao tempo em que Deus estava destruindo essa cidade, o que aconteceu? O versículo diz assim: lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava, ou seja, em que Ló morava. Ou seja, meus irmãos e amigos, a oração, ela tem muito poder na sua eficácia. A oração de Abraão resultou em salvação. Nossa oração resulta em salvação tanto para a vida eterna como em salvação dos ímpios em relação ao meio social em que vive, na melhoria do meio social em que eles vivem. Concluindo, eu queria concluir com os irmãos e os amigos nessa manhã falando que nossas orações devem ser regadas de misericórdia e compaixão pelo próximo. A miséria, a corrupção, as injustiças devem ser objeto de nossas súplicas diante de Deus. Assistir às notícias de morte de inocentes deve gerar em nosso coração um profundo pesar.
A morte de pessoas nas filas de hospitais, como nós temos percebido constantemente em nosso país, não pode jamais ser normal para nós. Tais episódios, infelizmente, são muito corriqueiros no nosso dia a dia. E nós devemos ser lembrados em oração diante de Deus, ou seja, lembrarmos a Deus mediante nossas orações. E o Senhor, assim como fez com Abraão, ouvirá o nosso clamor e salvará aqueles a quem Ele aprovar. É Deus que vai fazer esse serviço. A nossa parte é orar, nos colocarmos diante de Deus. Nesse dia, nesta manhã, eu peço que nós possamos nos quedar diante de Deus e nos lembrarmos desta oração poderosa de Abraão e corajosa na presença de Deus em rogar por aqueles que estavam para ser destruídos. Há muitas pessoas que estão com sua vida a ponto de ser destruída, e a nossa oração ela traz o lembrar a Deus que Ele é poderoso para salvar essas vidas, tanto da destruição eterna, quanto da destruição presente social em que eles vivem. Que Deus abençoe meus irmãos, meus amigos, muito obrigado, e Deus abençoe a família de vocês, dando muita paz e saúde nesse tempo em que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Deus abençoe.